Bem-vindos a mais uma terça-feira de estudo de textos e práticas de meditação. Olá, gente. Olá, queridos. Onde a gente vai dar sequência aos nossos estudos que vem andando sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Olá, olá. Vem andando sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Então a gente começou pelo capítulo 1, né? Aí a gente avançou para um estudo do capítulo 2. Nesse capítulo 2, que foi o encontro passado, a gente ficou girando muito em torno das bases desse capítulo 2, o que está presente nesse capítulo 2. Né? E nesse capítulo 2 ele começa falando de algo chamado Kriya Yoga, como sendo algo capaz de amenizar aquilo que chama kleshas. E o principal e o primeiro dos kleshas é a vidya, a ignorância. A ignorância do quê? Né? Que ignorância é essa? A ignorância que nos faz, segundo Patanjali, né, achar ou nos identificar com os aspectos da manifestação do mundo, né, com os aspectos da manifestação. Isso, segundo Patanjali, é a ignorância. Isso é o que faz com que tenhamos, né, que se dê origem aos outros kleshas. O senso de individuação, né, senso de ego, o apego, a aversão e o medo da morte, né, são os 5 kleshas. Esses kleshas são a origem do chamado karma. E esse karma é o que nos prende aos ciclos eternos de morte e renascimento. Né? Esses karmas, eles fazem com que eternamente seja necessário que aconteça um novo nascimento. Um novo nascimento, porque há há potenciais efeitos acumulados naquilo que chamam-se samskaras, né? E esses samskaras são efeitos em potencial, e esses efeitos em potencial em algum momento têm que se manifestar. E para que eles possam se manifestar, acontece o ciclo de renascimentos. E o que dá fim a tudo isso é o yoga, né? Segundo Patanjali. Segundo Patanjali, é para isso que serve o yoga. É para isso que ele apresenta, então, os 8 membros, né? Aqueles famosos 8 membros: yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, né? Para que, através do samadhi, um estado da mente, né? Um estado através do qual não se produz novos efeitos. Ou seja, a partir daquele momento, a partir de hoje, né, a partir daquela hora, como o Patanjali também começa seu texto dizendo, a partir daquele momento, agora, todas as ações, né, executadas por essa pessoa que atingiu o estado de samadhi, elas não produzem mais efeitos. Né? São ações sem efeitos. E aí, em algum momento, isso vai interrompendo o ciclo de reencarnações, vai, né, usando uma linguagem, vai queimando karma, e até que chega um momento onde não tem mais, né, o que queimar de karma, não são produzidos novos sankalpas, não são produzidos novos efeitos, e com isso, essa pessoa, ela não precisa mais voltar ao mundo. Porque voltar ao mundo implica em sofrimento, né? Estar associado a um corpo material, estar numa vida material, isso é associado ao sofrimento. Então, né, ao obter-se a libertação, que na linguagem dos Yoga Sutras de Patanjali, isso é Kaivalya, né, mas seria equivalente a Moksha, que aparece também em outros textos, né?
ao chegar nesse estado, então esse é o estado de libertação, libertação do sofrimento, o sofrimento que é viver na vida mundana. Sofrimento que não está só associado ao que a gente entende hoje, né, como dor, né, ou como sensações negativas. O sofrimento que também está associado a sensações de alegria no texto. Tá? Qualquer tipo de reação provoca sofrimento, porque qualquer tipo de reação, seja ela boa ou ruim, seja ela triste ou alegre, vai provocar novos karmas e vai provocar novas ações e vai prender a pessoa nesse ciclo de renascimentos. Bom, esse foi o embasamento todo que foi feito na aula anterior, então se alguém não assistiu quiser rever, isso foi mais cuidadosamente explicado na semana passada. Na semana passada a gente também avançou brevemente pelos yamas e niyamas, tá? Falando um pouco de quais são esses yamas, esses preceitos, né? Que são como regras, como obrigações e também como proibições. Né? Então, por um lado, a gente tem os yamas como proibições e a gente tem os niyamas como regra de conduta, né? Que, segundo o texto, e eu sempre coloco segundo Patanjali, né? Eu vou repetindo isso várias vezes, segundo o texto de Patanjali, porque isso não significa que seja uma unanimidade no yoga. Né? O yoga é formado de muitas tradições, de muitos textos. E os Yoga Sutras de Patanjali é o texto mais famoso, é o texto mais conhecido, mas não é o único. E nem é também, e nem foi por muito tempo, hoje em dia ele é muito conhecido, mas por muitos séculos não foi o texto mais aceito. Tá? E a gente sabe disso porque ele não foi o texto mais citado. A gente sabe quando um texto ele é uma referência importante, quando textos posteriores citam esse texto anterior. Por muito tempo, os Yoga Sutras de Patanjali não foi o texto mais citado. Ou seja, por muito tempo não foi o texto mais relevante ou levado em consideração por aqueles que o seguiram. Depois ele volta com muita força. Tá? Bom, e aí a gente precisou de um pouco mais de tempo para entrar naquilo que é o mais praticado, aquilo que é o mais conhecido, aquilo que é o mais difundido do yoga hoje. Não quer dizer que era assim naquela época, provavelmente não era, né? Que são os asanas e os pranayamas. E a gente sabe disso porque dos 196 sutras que compõem, né, o texto, apenas 3 sutras vão ser dedicados aos asanas. Apenas 5 sutras vão ser dedicados aos pranayamas. Tá? Então são apenas 8 sutras dedicados àquilo que é o que vai ser mais difundido posteriormente. Tá? Aquilo que é mais conhecido hoje, aquilo que foi levado, vamos dizer assim, a sua potência, né? nos tratados e nos textos do Hatha Yoga, e que principalmente quando a gente entra no advento do yoga moderno, de 100 anos para cá, ou talvez um pouco mais do que isso, é isso, né? É isso que vai compondo o grande rol das práticas do yoga. Os asanas e os pranayamas formam essa base. Né? Muito bem, mas a gente está falando do texto de Patanjali, né? Então depois a gente vai ter um momento para fazer essa leitura a partir dos textos do Hatha Yoga. Por enquanto a gente está falando a partir de Patanjali, vamos entender o que Patanjali considera como asana e o que Patanjali considera como pranayama. Vou desativar os comentários por enquanto. Então, parto do princípio que Patanjali não cita nenhum asana específico. Ele não dá nenhum nome de um asana. Então, asana, segundo Patanjali, é um conceito. Pranayama também. Então, ele não cita nenhuma técnica, não descreve nenhuma técnica, não cita nenhum nome de pranayama, como vai acontecer posteriormente, né, em outros tratados que fazem dessas técnicas alguma coisa muito mais esmiuçada. Mas Patanjali vai se limitar a definir como conceito, de uma forma que alguns
comentadores vão entender que ao fazer isso, né, Patanjali ele não limita o que é o asana. Né? Então ele não vai dizer um asana, né, são essas tais posturas. Dessa forma, tudo que se encaixa nesse contexto, nesse conceito, pode ser chamado de um asana. Né? Se não se encaixa nesse conceito de Patanjali, não pode ser chamado de um asana. Então é como se houvesse todo um potencial infinito de possibilidades, né? De técnicas que podem se encaixar nesse conceito, que vai ser chamado de asana. E a mesma coisa acontece com o pranayama, algo que se encaixe nesse conceito. Né? Bom, e que conceito é esse? Né? Para que a gente possa começar a entrar no nosso tema um pouco mais profundamente. E para isso eu vou citando aqui alguns versos, alguns sutras. Bom, e Patanjali vai começar dizendo Stira Sukham Asanam. Então acredito que muitos de vocês já ouviram esse sutra, né? Stira Sukham. Stira Sukham. A postura deve ser estável e confortável. Stira está relacionado com a estabilidade. Sukham está relacionado com o conforto. Asana. O asana deve ser estável e confortável. A palavra asana, ela vem de uma raiz, né? Raiz as. E essa raiz, ela significa, ela inclusive dá origem, né? A palavra assento, ela significa assentar-se. Então é muito provável que Patanjali esteja se referindo a posturas assentadas, a posturas meditativas. Para Patanjali, a postura deve ser estável e confortável para que o corpo não seja um atrapalhador do que vem a seguir. Né? É sempre assim. O objetivo é, né? Lembra-se, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Então, para que serve o corpo? Simplesmente para que ele não seja um atrapalhador. Né? O corpo ele serve para não provocar perturbações. Para que servem todos os yamas e niyamas? Para que impulsos, né, comportamentais não provoquem perturbações. Para que servem os pranayamas? Para que a respiração não provoque perturbações. Para que serve o pratyahara, que a gente vai entrar hoje também? Para que os sentidos, né, para que aquilo que é capturado pelos nossos órgãos dos sentidos não provoque perturbações, para que possa acontecer o nosso objeto de estudo da próxima semana, Samyama, Dharana, Dhyana, Samadhi, para que aconteça o caminho ao Samadhi. Tá? Então o primeiro passo é a postura deve ser estável e confortável. Estável significa imóvel também, em outras palavras, significa firme. Né? Algumas pessoas vão traduzir por firme e confortável. Né? Então eu fico aqui sempre com uma série de traduções, né, que vão me rodeando, e algumas dessas traduções vão dizer a postura deve ser firme e confortável, outras vão dizer a postura deve ser estável e confortável. No final das contas, é sempre difícil encontrar os paralelos em português para essas palavras. Mas o fato é, a postura deve ser estável e confortável. E o que vem a seguir? Né? Que pelo relaxamento do esforço e meditação no infinito, a postura é dominada. Tá? Mas aí é importante que a gente possa se ater aos comentários. É importante que a gente tenha por perto comentadores como os textos de Vyasa, que foi o primeiro grande comentador de Patanjali, porque senão não fica claro um aspecto desse segundo sutra, né, onde ele diz, pelo relaxamento do esforço e meditação no infinito, a postura é dominada, senão dá a impressão que através de uma postura estável e confortável, obtém-se o relaxamento do esforço, né, como muitas pessoas interpretam dessa forma, através de uma postura estável e confortável, você é capaz de relaxar o esforço. Mas Vyasa vai dizer o contrário. Ele vai dizer que é através do relaxamento do esforço
que a postura pode ser estável e confortável, tá? Parece uma diferença pequena, parece uma diferença de linguagem, mas na verdade é uma diferença muito grande, né? Você dizer que uma postura ela é estável e confortável, e sendo assim você pode relaxar o esforço, não faz tanto sentido, né? Porque se pode se relaxar o esforço posteriormente, ela ainda não se tornou estável e confortável. E justamente essa inversão, né, onde Vyasa coloca isso de uma maneira clara, pelo relaxamento do esforço, a postura pode ser dominada, né? E sendo dominada, ela ganha estabilidade e conforto. Ou seja, enquanto ela não é dominada, ela ainda não é estável e confortável, né? Enquanto a postura ainda está naquela etapa de que ela é treinada, de que ela é praticada e que ela ainda não aconteceu, né? Ela ainda não é uma postura estável e confortável. Provavelmente falta estabilidade, provavelmente falta imobilidade, provavelmente movimentos vão sendo necessários, provavelmente o desconforto chega e a postura tem que ser alterada, né? E Vyasa vai mais longe do que isso. Ele vai dizer que por essa paralisação, né, do esforço na postura, quando a gente entende relaxamento do esforço, quer dizer, não é o relaxamento completo de qualquer esforço, mas é o relaxamento de todo esforço desnecessário, né, a aplicação do esforço preciso na intensidade, preciso na sua localização. Quando o asana é feito dessa forma, e segundo o Vyasa, né, isso faz com que a postura ela ganhe sua perfeição, né, ele diz, nesse momento o corpo para de tremer e a mente se transforma alocada, né, no que eles vão chamar infinito. Tá? A gente vai entender daqui a pouco o que é esse infinito. Mas vamos ficar com a primeira parte. Então, quando a postura é dominada, né, e retira-se todo o esforço desnecessário, o corpo para de tremer, o que nos dá total clareza de que antes da postura ser conquistada, e a conquista da postura vem através do encontro desse tônus preciso, né, o encontro desse esforço que ele tem a intensidade precisa e a localização precisa, o corpo tremia na busca, tremia porque talvez mais esforço era colocado, tremia porque não se sabia muito bem aonde aplicar esse esforço, né? E só a partir do momento que a postura é dominada, então ela se torna estável e confortável. E a meditação no infinito, e para a palavra infinito é usado Ananta. Né? Ananta é uma serpente mitológica. Ananta é tido como algo que segura, né? É a serpente que segura o mundo, segura a terra. Então, assim, é comumente traduzido como infinito, mas é um infinito que tem um caráter de sustentação, né? Ananta, não foi usada a palavra infinito, foi usado precisamente Ananta. Ananta é um símbolo, né? É um símbolo que sustenta o mundo, né? Então, de certa forma, essa relaxamento do esforço e essa concentração no infinito, né? Ou em Ananta, significa que o asana ele é uma sustentação, ele é uma base através da qual, né, outras coisas podem ser feitas. Muito bem, mas isso não significa que a postura ela é vazia, né, que o corpo é vazio. O corpo é cheio de atividade, né, o corpo é cheio de atividade. Vai dizer Taimine aqui, né? Ele usa um paralelo com um peão, né? Assim como o peão, ele girando em alta velocidade, ele parece, para quem olha de longe, imóvel, né? Se ele perder toda essa atividade, essa velocidade que o faz girar, ele tomba e ele cai, né? Ou seja, a imobilidade do peão
ela é sustentada, né, a imobilidade aparente do peão, ela é sustentada por um movimento intenso, uma atividade. Se essa atividade cessa, a imobilidade cessa. Né? Se essa imobilidade cessa, então a postura ela deixa de ser stira, deixa de ser sukham. Ou seja, a aplicação desse esforço está diretamente relacionada, né? A aplicação desse tônus preciso está diretamente relacionada com qual é essa velocidade, qual é essa atividade sustentada na postura. Sustentada para que a postura seja ananta, seja um símbolo de sustentação, uma atividade sustentada para que se resolva dentro do corpo algo que é paradoxal. Né? Estabilidade e conforto. Se a gente for pensar nessas duas palavras, elas são algo paradoxal e é difícil que se resolva esse paradoxo mantendo uma postura ao mesmo tempo firme, né, e confortável. Se você vai pelo excesso de firmeza, de estabilidade, a postura pode se tornar rígida. Né? Se você vai pelo excesso de conforto, a postura pode se tornar mole, sem atividade, como o peão que começa, né, a bambear ali. Como encontrar, né, essa estabilidade e conforto? Isso é uma coisa muito precisa, e essa precisão só vai ser encontrada quando se obtiver, né, a precisão no tônus aplicado no corpo. Bom, vamos indo. E então, o que vem a seguir, o terceiro sutra dos asanas, não há ataque dos pares de opostos. Esse é como se fosse o grande efeito. Para que se faz o asana, então? Então não há ataque dos pares de opostos. E aí Vyasa vai dizer, não há ataque dos pares de opostos, como por exemplo calor e frio e etc. Ponto. Não explica nada além disso. Outros comentadores vão dizer como calor e frio, como tristeza e alegria, né? Então assim, sensações tanto físicas como emocionais, como mentais, né? Tudo aquilo que puder, entendendo esses pares de opostos como sendo coisas que colocam a mente sempre numa polaridade. Então a mente está sempre polarizada, saltando de uma sensação a outra, saltando de uma percepção a outra, né? De uma emoção a outra. O asana ele põe fim a isso. E é muito interessante que é através da imobilidade do corpo, né? O asana põe fim à mobilidade do corpo com o objetivo de colocar fim a esses saltos entre os pares de opostos. Tá? Esse é o objetivo do asana, segundo Patanjali. Como eu já disse, não é o objetivo comum a todos os textos posteriores. Vão aparecer outros depois. Para quê? Né? E aí começa a se entrar em pranayama, dizendo, isto tendo sido realizado, isto que? O asana, né? Segue-se pranayama, que é a cessação da inspiração e da expiração. Fica muito claro que existe uma certa relação de hierarquia, que existe uma certa relação de ordem, né? Existe uma ordem, esses sutras eles não estão colocados de forma aleatória. Então, isto tendo sido realizado, segue-se pranayama. O que não significa, né, que precisa-se dominar o asana para começar a prática do pranayama. Mas significa que só depois que o asana for dominado, só depois que a postura se tornar estável e confortável, só depois que se colocar a mente no infinito, só depois que se acabar com essa dualidade dos pares de opostos, só depois disso é que o pranayama, da forma como ele é descrito aqui, vai acontecer. Pranayama não é manipulação da respiração, não é respirar lento, não é respirar profundo, não é respirar completo, não é respirar, né, de uma forma controlada. Pranayama é a cessação da inspiração e da expiração. Bom, pranayama
é uma composição de palavras, prana e ayama, controle da respiração, de prana. Né? Prana tem sua origem na raiz an. A raiz an está relacionada com respiração. Então, prana é alguma coisa muito intimamente ligada à respiração, mas prana não é sinônimo de respiração, não é apenas respiração. Né? Ele está intimamente ligado à respiração. A respiração é a porta de acesso a ele, né? Mas ele não é sinônimo de respiração. Eu vou avançar porque hoje a gente tem uma surpresa, uma participação especial. E eu quero deixar um tempo para que esta participação especial possa conduzir a prática de meditação de hoje sem atropelamentos. Então eu vou seguir. Bom, então falou que o pranayama é a cessação de inspiração e expiração. Depois vai dizer que pranayama consta de modificação externa, interna ou suprimida. Ou seja, essa cessação ela pode ser após uma expiração, isso ela é externa, após uma inspiração, isso quer dizer que ela é interna, ou suprimida quando ela acontece no meio de uma inspiração ou expiração. E é regulado por lugar, tempo e número. E aqui os comentadores se divergem em vários aspectos do que significa este lugar. Né? Tempo e número é alguma coisa muito mais fácil de se pensar. Né? Então tempo é quanto tempo se leva para inspirar, quanto tempo se leva para expirar, quanto tempo leva esta pausa. Né? Número, quantas repetições e quantas séries, né, de inúmeras repetições. Mas lugar é alguma coisa que fica assim meio no ar. Alguns vão dizer que lugar é um lugar geográfico, alguns vão dizer que lugar está relacionado com o espaço. Né? Tem traduções que não falam lugar, tem tradução que vai falar espaço. E esse espaço pode ser aqui space, né? Quando é essa tradução do Vyasa. E espaço vai estar relacionado também com a capacidade de expansão do corpo. Enfim, não sabemos muito bem, porque cada um vai dizer, né, um comentário de uma certa forma. Mas aí ele vai dizer, né, e quando isso acontece, ele se torna prolongado e sutil. Né? O que se torna prolongado e sutil? Essa cessação, essa pausa, ela se torna prolongada e sutil. E ele vai dizer no sutra seguinte, o pranayama que vai além da esfera do interno e do externo é a quarta variedade. Então existe esse externo, o interno e o suprimido, mas tem um quarto tipo, que é um tipo mais importante, que vai além da esfera do interno e do externo, ou seja, ele vai além, né, da própria respiração. Comentários vão esclarecer isso, dizendo que é uma cessação completamente involuntária, que acontece como um efeito, né? Um efeito da prática, do controle respiratório. Quando essa respiração ela cessa, isso não significa que o prana cessa de funcionar ou de percorrer, né, o corpo com suas correntes. O prana continua percorrendo. Né? Então o prana continua animando, né? Mantendo a vida. O que cessa é a respiração. E assim como a imobilidade do corpo, né? Então o cessar da mobilidade do corpo através do asana, o cessar dos pares de opostos, né? Eles abrem a possibilidade de que algo mais sutil possa ser observado, né? Como é o caso dessas funções de prana. O fato de colocar a respiração também em imobilidade, né, parar os movimentos da respiração, faz com que esses movimentos das correntes internas, muito mais sutis do que os movimentos do ar, né, ar é alguma coisa muito densa, perto disso que a gente está falando, possam ser percebidos com muito mais clareza. E aí ele vai descrever dois efeitos. A partir daí, desaparece o que encobre a luz.
E aqui os comentadores vão, mais uma vez, se variar em termos de interpretações, mas o que parece mais consenso do que significa essa luz, né, é a luz do intelecto. Então, com isso vai se removendo, né, a ignorância, basicamente, né, vai se removendo a ignorância chamada do véu que encobre a luz, né, a vidya, o véu que encobre a luz, e com isso vai desaparecendo o que encobre a luz. E a mente fica preparada para a concentração. Dharana sucha yogyata manasaha. Então, manas, né, a mente, fica preparada para quê? Para dharana. Dharana, que é a concentração. De novo. Então, existe uma ordem, existe uma razão de ser dessa ordem, né? As coisas não estão descritas de uma forma aleatória. Com então a prática de pranayama, a mente fica preparada para a concentração. Dharana, a primeira parte das práticas meditativas. E aí entra o terceiro, né, aspecto que eu queria abordar hoje, ou o quinto membro dos Yoga Sutras de Patanjali, que é o Pratyahara. Pratyahara é descrito como abstração dos sentidos, né? Abstração, recolhimento dos sentidos, inversão. Em algumas traduções a gente vai ver isso, inversão dos sentidos. Em Pratyahara, é como se os sentidos imitassem a mente, retirando-se dos objetos. Então, o que fez a mente, né? Como foi descrito anteriormente? A mente fica preparada para a concentração. Então, em Pratyahara, é como se os sentidos imitassem a mente, retirando-se dos objetos. Há apenas 2 sutras para falar sobre Pratyahara. E ele vai dizendo o seguinte, o efeito. Né? Então ele sempre vai dizer o efeito. Segue-se então o completo domínio dos sentidos. Segue-se então o completo domínio dos sentidos. E isso não significa que os sentidos eles são interrompidos. Né? Não significa que perde-se o potencial de... Não significa que perde-se a sensibilidade, né? Mas significa que esses sentidos eles não se tornam mais perturbações. Né? De novo, tudo é uma questão de remover as perturbações. Taimini dá um exemplo, né? Assim como a gente quando está numa sala e tem um relógio de ponteiro, a gente não fica ouvindo o tic-tac do relógio o tempo inteiro. Né? A gente ouve eventualmente quando a mente se conecta com aquilo. Mas quando a mente se retira daquele objeto que emite aquele som, a gente não ouve, a gente não fica ouvindo o tempo inteiro o tic-tac do relógio. Né? A gente já deve ter passado, todos aqui, por alguma situação parecida com essa. Taimini vai fazer mais um comentário de que as distrações elas podem ser divididas em 3 categorias. Ou elas são relacionadas com as impressões, né, sempre mutáveis, como ele coloca, produzidas pelo mundo exterior, e essas são, né, as perturbações provocadas pelo ambiente externo e que chega até nós pelos órgãos dos sentidos, né, se tratam do que está acontecendo como realidade ao nosso redor. Essa é um tipo de perturbação. Outro tipo de perturbação está ligado com a memória de coisas que já aconteceram e não estão acontecendo agora. Outro tipo, um terceiro de perturbação, está ligado com projeções ou planos, né, de coisas ligadas a um futuro e que também não estão acontecendo. Pratyahara ele lida com o primeiro caso. Então, Pratyahara remove as perturbações daquilo que vem dos objetos externos, daquilo que é realidade, daquilo que acontece no mundo, para que por depois Dharana, Dhyana e Samadhi, né, esse processo de Samyama, possa dar conta de tudo aquilo que está relacionado com as memórias e com as projeções. O Pratyahara se encarrega de reduzir, né, ou acabar com as perturbações do mundo exterior. Bom, e com isso a gente encerra o segundo capítulo.
né? O segundo capítulo chamado Sadhanapada. Agora eu vou aguardar um pouco enquanto o convidado especial ele aparece aqui na nossa live, fazendo uma introdução do que vem a seguir. Então a seguir vem o terceiro capítulo, chamado Vibhuti-pada. E o Vibhuti-pada ele vai começar exatamente pela descrição do que é Dharana, do que é Dhyana, do que é Samadhi. Coloca tudo isso dentro de um conjunto chamado Samyama. E é justamente a aplicação desse Samyama que vai levar ao Vibhuti. Vibhuti é esses poderes provocados, né, ou despertados pela prática do yoga. E, José, obrigado por aceitar o convite. Para quem não conhece, acho que muitos que estão aqui conhecem, esse é o nosso grande, querido professor José Antônio. Que, bom, vocês vão ver por aí, ele dispensa apresentações, é um mestre com as palavras, né? Mas eu chamei o José Antônio hoje, especificamente por um motivo, né? Nesse nosso tema de hoje. Porque o José Antônio, ele lida, né, com sua especialidade, que é o Yoga Nidra, né, o relaxamento, e toda a obtenção do Pratyahara através, né, dessas técnicas de relaxamento, né, lida com os sentidos. E outra coisa que também o professor José Antônio, né, ele trata, e que é o tema desse segundo capítulo, chamado Sadhanapada, né, as próprias aulas do professor José Antônio chamam Sadhana, né? Descobri isso ontem, não sabia também. E então, nada melhor do que convidar o professor José Antônio para participar e conduzir essa nossa prática, que a gente acabou perdendo uns minutos aqui, professor. Então a gente tem 15 minutinhos, tá? Para conduzir essa prática. Tá contigo, vou parar de tomar seu tempo. Desafio. Muito obrigado, Marquito. Grato pela apresentação, pelo acolhimento, exageros à parte, né? Então, eu gostaria só de... Você já deixou isso muito claro. É uma técnica que favorece dentro do sistema de Patanjali, se tiver que fazer um link, Pratyahara. Então, eu acho que o elemento que favorece um pouco dessa sensação da agitação da mente, para o Yoga Nidra, o fundamento é a sensação consciente. É o que nós vamos fazer então. Nós vamos nos basear principalmente em sensação consciente, porque sempre temos aquela famosa equação fácil de entender. Ou você sente ou você pensa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a sensação exige atenção. E o que a gente vai desenvolver, além da atenção, a observação. A auto-observação, que é para dentro do Yoga Nidra, já é o preâmbulo da meditação chamado de Atma Vichara. A auto-observação. Então eu gostaria que as pessoas ficassem sentadas, como se estivessem numa cadeira, que eu acho que é a postura mais fácil, mais acessível e bem ocidental, nosso modo de estar, e talvez bem confortável. Dos pés sai raízes, em direção à terra, para que você possa ainda fortalecer esse contato da nossa grande mãe, a força vital de base, e sentir enraizado. E sentir aos poucos que a terra responde à sensação de apoio, firmeza, base, que você já percebe a diferença nos pés, nesse contato. E vamos trazer essa sensação já pelos pés, em direção aos tornozelos. Então, nesse primeiro momento, se você sentir a necessidade de ajeitar um pouquinho o alinhamento dos pés, a distância entre os pés, porque esse ângulo da articulação dos tornozelos com o pé, que vai levar em direção à perna, faz toda a diferença se estiver bem posicionado, que permita a liberdade articular do tornozelo, para que esse fluxo da terra não tenha nenhum obstáculo de ascender, subir. E vê se você sente uma diferença já
agradável para a panturrilha, barriga das pernas, mas sempre referindo ou referenciando as raízes, como se fosse uma seiva que você vai abrindo caminho ao colocar-se corretamente no corpo e vai removendo obstáculos a esse fluxo. E sinta vindo para os joelhos. E perceba como esse ângulo dos joelhos favorece a continuidade da corrente que você continua sentindo lá nos pés. E não estranhe-se aos poucos, o calor nos pés vai aumentando um pouco. É sinal que você está com o caminho aberto. Sensação viva, clara, distinta, de um calor gostoso, agradável, que aí eu queria pedir a você que cada vez mais apreciasse, simplesmente apreciasse. E vamos em direção às coxas, percebendo que no joelho você está perfeitamente colocado no jogo articular que não impede o fluxo. O ângulo está perfeito, seguindo as linhas naturais indicadas na tua própria constituição. E vê se você sente já uma diferença pelas coxas. E que você pode já sentir que, novamente, da planta dos pés, das raízes, o fluxo continua não encontrando nenhum obstáculo. E cada vez mais aumentando a própria sensibilidade cutânea e até mesmo no tônus muscular, que vai tornando esse tônus mais vivo e sugerindo para você como se colocar ainda melhor pelo corpo, reconhecendo cada vez mais que existe um modelo por dentro. É o modelo da vida. A vida que se organiza e garante, através de várias formas, na busca de um maior ideal, a consciência da própria existência. Vê se você já sente a coxo-quadril, a articulação coxo-quadril no alinhamento do joelho, e que permite que o fluxo das raízes tenha continuidade. E quando a circulação está livre, às vezes é tão suave vibrar, formigar ou mesmo até o calor, já que o sangue é o veículo do fogo no corpo, aquilo que nos anima, que nutre. Agora vai exigir só um pouquinho mais nessa construção, que é a correta posição da bacia. Agora sim faz uma grande diferença nessa região do corpo, no baixo ventre, que é o assento de Shiva, que pode coincidir mais ou menos 3,5 dedos abaixo do umbigo. Que algumas tradições, em particular o budismo, chamam esse centro de o fundamento das coisas. Sinta, porque agora você vai sentir que esse tônus nessa região modifica-se um pouco uma vez que você quer erguer-se ao longo do tronco. Então você vai perceber que a própria sensação vai sugerir para você que se você organize corretamente no corpo, erga-se, eleve-se da terra em direção ao céu. Volta um pouquinho na planta dos pés. Retome o percurso. Vê se você sente a continuidade de uma sensibilidade interna, vibrante, e que agora vem vindo pela barriga do baixo ventre em direção ao abdômen. Mas tenha cuidado de não forçar demais, para não comprometer a respiração. Você vai notar que a cinta abdominal ficará ligeiramente, não tensa, mas uma certa firmeza. Cabe a palavra elegância ao erguer-se pelo corpo. E vai em direção ao tórax. Observe o alinhamento dos ombros. A sensação vai sugerindo o melhor.
seguindo as linhas indicadas na própria vida. Então observe o relevo do tórax, o teu espaldar, a região de dorso, onde você coloca muito da tua presença, que reflete na linha do coração, dizendo: aqui estou nesse corpo. E observe como isso favorece o alinhamento dos ombros. É interessante que você agora observe o alinhamento de braços, como as mãos estão apoiadas. Porque se você continuar observando o fluxo nas articulações, nos segmentos, é possível que você sinta que aquilo que está na planta dos pés pode chegar à palma das mãos. Uma sensação cálida, muito agradável e vibrante, que não precisamos forçar nada. E é possível que você sinta uma pulsação suave na palma das mãos, uma sensação de abrir as mãos, expandir como uma luva, macia, delicada e cálida. Aprecie um pouquinho mais a sensação e observe o alinhamento do teu pescoço, como se teu rosto, nesse momento, estivesse já sob o efeito das sensações, das impressões que advêm, porque algo vai se construindo a partir daquilo que é sentido. E quanto mais você aprecia, mais vivifica. Porque na essência tem a consciência e a potência. Detesta seu semblante, os olhos descansados, porque agora é o olhar de apreciar o que está dentro. A testa relaxada, consequência de olhar relaxado, para que essa sensação te tome pouco a pouco da cabeça aos pés e dos pés para a cabeça, mas uma sensação de abrir o teu horizonte, como se estivesse olhando um horizonte à frente, para que aí sim posicionamos corretamente a cabeça, como se houvesse um fio que nos prendesse do topo da cabeça ao teto, e mais além, e que por alguns instantes, esse fio é a respiração. É um fio de seda, forte e firme, que sustenta o corpo, o coração e a mente. Colecione boas impressões. Apenas apreciando, você permite que fique um rastro, um vestígio, porque só o ser distingue essa qualidade de estar, no modo de estar, mas é o estado do ser. Respire profundo, vamos voltar. Calmamente, tranquilamente, de uma forma serena, mas mantendo um pouquinho desses vestígios que mantêm um rastro, um caminho que vale a pena depois continuar a trilhar. Muito obrigado, Marquito. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado a Eu todos que que agradeço a participaram. oportunidade. Eu não vou colocar palavras sobre essa experiência, então eu vou também encerrando por aqui, agradecendo a todos que participaram, dizendo que o professor José Antônio desde ontem tem um Instagram, então sigam, né? As coisas vão sendo divulgadas também por aqui.
E, bom, é um grande prazer poder contar com a presença tão inspiradora, né, do professor José Antônio. E eu espero que vocês também tenham sentido essa presença. Então, nos vemos quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã, prática do aprofundamento em asanas, terças e quintas, né? Então, toda terça e quinta, 8 horas da manhã, toda terça-feira, 8 horas da noite, aqui no estudo de textos. Vou habilitar os comentários um pouco, que eu vejo muitos corações, né, sendo emitidos e emanados aqui. Eu imagino que pessoas devem estar querendo mandar comentários para o professor José Antônio. Então, a gente tem talvez mais 1 minuto ou 2 dentro da nossa live e podem mandar suas manifestações. Muito bem, gente. Agradeço muito. Na próxima semana, nós vamos seguir com o terceiro capítulo dos Yoga Sutras. E de vez em quando vou trazendo essas surpresas, tá? Essas surpresas. Para quem chegou no fim, tá salva, vai ficar salva. E fica salva também no YouTube depois. Queridos, muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Professor, obrigado. Até já. Estamos pertinhos. Logo ao lado.